Olá, bem-vindo ao 5º episódio da primeira temporada sobre o domínio das emoções aqui no Estúdio Caires. Neste vídeo vamos falar sobre as reações emotivas versus ações racionais. E aí, curioso? Então vamos lá, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e se ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, como vimos no episódio anterior, ao contrário do que pensam os românticos, nos emocionamos, sentimos e reagimos com o cérebro e não com o coração. O cérebro humano tem toda uma estrutura responsável por essas ações. Contudo, como estamos tratando de um órgão que tem como uma das principais características a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de se moldar a depender da natureza do uso, ele pode e vai desenvolver-se nas áreas que são mais utilizadas e, por consequência, terá as áreas subutilizadas atrofiadas pela falta de uso. O sistema cerebral responsável pela produção das emoções é o sistema límbico, localizado no hemisfério direito do nosso cérebro. Dentro dele encontramos a amígdala. A amígdala é o nosso radar para ameaças, o ponto de disparo de angústia, do medo, da raiva, do impulso. Quando ativada, ela rapidamente mobiliza o corpo para a ação por meio das reações automáticas de defesa, ataque ou fuga. Esse recurso foi bastante utilizado para que, ao longo da nossa evolução como espécie, pudéssemos sobreviver. Mesmo hoje, somos beneficiados pela ação da amígdala, quando necessitamos fugir de um cão raivoso na rua, correndo em nossa direção, ou quando nos percebemos na iminência de um assalto, ou mesmo quando dirigimos tranquilamente, somos fechados por outro carro no trânsito, por exemplo. Nessas situações de perigo, ocorre o que Goleman, 2012, chama de o sequestro da amígdala. Esse sequestro é a tomada de controle do córtex pré-frontal direito, chamada de área executiva do cérebro, e responsável pela resolução de problemas, controle dos impulsos, pela amígdala. Assim, nessas situações, não paramos e pensamos sobre a situação e as possibilidades de uma ação racional, mas instantaneamente agimos sem pensar, por instinto, com o objetivo principal de preservação da vida. Imagine se nessas situações fôssemos parar para analisar o caso. Provavelmente não estaríamos mais vivos para contar a história, não é mesmo? Da mesma forma, quando ouvimos uma reclamação áspera do chefe no trabalho, ou quando somos agredidos verbalmente por alguém, ou mesmo quando temos um grande trabalho a ser realizado em um prazo muito curto e com isso nos sentimos pressionados, a amígdala interpreta essas situações automaticamente como uma ameaça e reage instantaneamente em busca da preservação da vida, tal como se estivéssemos sob o ataque de um cão feroz. Nesse momento, a área do córtex pré-frontal direito é sequestrada, ficando impossibilitada de agir. Apagando esse sistema executivo, a amígdala fica livre para ativar o eixo hipotálamo pituitária adrenal. E o corpo recebe um grande fluxo de hormônios de estresse, em particular o cortisol e a adrenalina. O problema é que esse estado de sequestro da amígdala pode durar desde alguns minutos até horas, dias e meses. Segundo Michel, 2016, vários estudos mostram a relação direta entre períodos prolongados de exposição a esses hormônios do estresse, caracterizando pessoas que têm como seu padrão normal de comportamento um estado constante de irritabilidade, mau humor, pessimismo e o desencadeamento de patologias, como depressão, doenças causadas pela queda da imunidade devido às altas taxas de cortisol e adrenalina no organismo e até quadros autoimunes e degenerativos.
Goleman 2012 lista alguns gatilhos que podem disparar a ação da amígdala no ambiente de trabalho. São esses: condescendência e falta de respeito, ser tratado injustamente, sentir-se desconsiderado, sentir que não é escutado e não lhe prestam atenção, ficar submetido a metas irrealistas, dentre outras. E você? Quais são os seus gatilhos? Em quais situações a sua amígdala enlouquece e sequestra o seu córtex pré-frontal, impedindo-lhe de raciocinar e o deixando em estado de pânico, seja no trabalho, nos relacionamentos, enfim? Reflita sobre isso. Foi um prazer estar com vocês nesse novo vídeo. Até o próximo. Muita paz.